Salve, salve, meus queridos. Vamos lá, então. É o seguinte, ó. Você deve estar imaginando por que eu estou aqui hoje dando essa aulinha para vocês. Olha o que acontece. Eu vou dar uma aula de revisão para vocês do conteúdo da P1. Como eu sei que muitos alunos não fizeram a P1 por vários motivos, que não vem ao caso agora de destacar, a gente vai ter uma segunda avaliação da P1 com o mesmo conteúdo. Então, como já faz tempo que a gente estudou esse conteúdo, porque eu quero que vocês façam uma boa prova, façam uma boa avaliação, por conta disso eu estou montando essa revisão para vocês. Então, eu vou fazer 4 exercícios sobre o conteúdo da P1, vou deixar uma listinha de exercícios para vocês treinarem em cima disso daqui, vocês vão tentar resolver essa lista, se vocês não conseguirem, vocês vão tirar dúvida comigo, e aí, terminando essa lista, ou tendo dúvida dessa lista, vocês podem me perguntar, lógico, antes da prova. Então é uma aulinha para vocês revisarem esse conteúdo da primeira prova, tá bom? Então a gente vai começar estudando uma coisa que a gente viu lá no comecinho do ano, chamado de equilíbrio de partícula. Equilíbrio de partícula. Então a condição para que uma partícula tenha equilíbrio é que a força resultante que atua sobre essa partícula aqui, ó, seja igual a zero. Então essa é a condição básica para a gente ter equilíbrio para uma partícula. E aí, vocês aprenderam 3 métodos para aplicar essa condição de equilíbrio aqui. Então a gente viu o método da decomposição de forças, a gente viu o teorema da poligonal e a gente viu o teorema de Lamy, que era também chamado de teorema das 3 forças, que nada mais é do que as leis dos senos. Veja, qualquer um dos 3 métodos é válido. Mas lembre que tem um método que ele funciona em 100% dos casos, que é o método da decomposição de vetores. Decomposição vetorial. Então, é esse método daqui, ó, que eu quero revisar com vocês. Então, galera, poligonal é muito legal, eu acho que o teorema de Lamy também é muito legal, mas a decomposição vetorial, para mim, é o principal deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse primeiro exercício aqui, que trata de equilíbrio de partícula, e a gente vai fazer ele por decomposição vetorial, tá bom? Então, o enunciado diz assim: um corpo de peso P é sustentado por 2 cordas inextensíveis, conforme a figura. Então, aqui, ó, corda AB e aqui corda BC. Sabendo que a intensidade da atração na corda B é 80, a atração nessa corda aqui é 80, calcule o valor do peso P. Então ele quer saber o valor desse peso P aqui. Para a gente resolver esse tipo de questão, não tem fórmula mágica, cara. Você tem que colocar os vetores. Então a gente podia pegar esse pontinho aqui como referência e colocar os vetores a partir desse ponto. Então aqui, ó, eu já podia colocar um vetor com vocês em cima dessa corda. Ó. Que vetor que a gente tem aqui? Ó? Temos a tração nessa corda. E essa tração, ele me disse que vale 80 newton. Aqui, ó, eu tenho uma outra tração, ó. Essa tração aqui eu não sei quanto que é. Vou colocar aqui tração, por exemplo, BC. E ainda eu tenho uma força puxando aqui para baixo, ó, que é por conta desse peso que está pendurado ali. Então, eu sei que o peso do objeto está no objeto, mas essa força F que eu estou colocando aqui, ó, ela é igualzinha ao peso. Igualzinho ao peso. Então, eu tenho tração nessa corda e a força peso aqui. Veja, o que o método da decomposição vetorial diz para mim? Os vetores que estiverem na vertical, você mantém. Os vetores que estiverem na horizontal, você mantém. Agora, aqueles vetores que você tem, eles inclinados, você tem que decompor. Então, a gente podia pegar aqui e fazer a decomposição desse vetor aqui, dessa tração. Então, como é que a gente decompõe? Ó, passo uma linha aqui. Aqui você vai acabar tendo um vetorzinho. Esse vetor aqui, ó, é o TABX. Vem para cá. E aqui você vai ter um outro vetorzinho. Que vetor é esse? TABY. Bom, para que a força resultante nesse sistema aqui seja igual a zero, o que acontece? Esse vetor tem que ser igual a esse vetor tem que ser igual a esse. Minha figura não ficou em escala, mas esse é igual a esse é igual a esse. E uma vez que você decompõe esse vetor aqui não existe mais. Então, para fazer a letra A, é muito simples. Por quê? Porque se esse vetor tem que ser igual a esse, eu posso dizer para vocês que o TABY tem que ser igual a essa força F, que é igual ao peso. Então eu podia escrever assim, ó, P igual a T
ABY. Galera, me ajudem aqui, ó. Esse vetor aqui, ó, seno cosseno para ele, é o seno. Se você pegar esse vetor aqui, ele é cateto oposto ao ângulo, ó. Então esse vetor é esse pedacinho aqui. Se está se opondo ao ângulo aqui, o ângulo de 30 graus, esse vetor aqui é y. Então vai ficar assim, ó. TAB vezes o seno de 30 graus. Então o meu peso aqui vai ficar assim, ó. TAB, que é 80, seno de 30 graus, que é meio, 80 vezes meio, 40 newtons para o peso, tá bom? Então a letra A, isso, tranquilinho, fácil demais até. Agora, veja a letra B, ó. Vamos ver o que o exercício está me cobrando na letra B. Na letra B, ele fala o seguinte: a intensidade da tração da corda BC. A intensidade da tração na corda BC, ó. Essa tração aqui, ó, tem que ser igual a essa tração aqui. Então a tração BC, ó, para a gente ter força resultante igual a zero, tem que ser igual ao TABX. Como é que é o macetinho mesmo? Se esse vetor aqui tem encostado no ângulo, ele é cosseno. Então o TBC vai ficar TAB vezes o cosseno de 30 graus. TAB é 80, o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Passa a vara aqui no 2, passa a vara no 80, a gente vai chegar no quê, ó? Que TBC é 40 raiz de 3 newton, que é a resposta. Então aí, então. A tração BC, que ele queria, e a força peso no exercício. Galera, aplicar equilíbrio de partícula, força resultante igual a zero, é bem fácil. O que você precisa saber trabalhar bem é com vetor. Sabendo trabalhar com vetor, não tem erro. Tá bom? Então tá aí, ó. Pelo menos um exercício de equilíbrio de partícula vai ter na avaliação de vocês. Pode contar. Bom, vamos para a questão número 2. Galera, a questão número 2, ela trata de uma coisa que a gente aprendeu lá no comecinho do ano também, chamada de momento de força. Então, o momento de força, ele tem um outro nome, tomara que vocês lembrem, que é o torque. Então, é uma grandeza vetorial que tem uma relação com a rotação dos corpos. É uma medida da tendência de rotação dos corpos. E momento de força foi o assunto que a gente mais cobrou na P1. Então, o maior número de questões na P1 versava sobre o torque, sobre o momento de força. Então, quando vocês forem estudar para fazer essa prova de segunda chamada, eu espero que vocês peguem a apostila de vocês, a apostila 1, releiam aquele capítulo lá de torque, porque vai fazer bastante diferença para vocês, tá bom? Então, essa questão 2 diz o seguinte: em várias situações do dia a dia, necessitamos aplicar forças que, sem o auxílio de algumas ferramentas ou máquinas, simplesmente não conseguiríamos. Apertar ou afrouxar um parafuso, por exemplo, requer uma força que não somos capazes de exercer. Considere um parafuso muito apertado, que necessita da aplicação de um torque igual a 150 Newton vezes metro para ser solto, conforme mostra a figura a seguir. Então vejam só, eu fiquei muito triste quando eu fui corrigir as provas lá de P1, porque muita gente colocou que esse 150 era a força. Colocou assim, F igual a 150. E na verdade não é, galera. Então, aqui nessa questão, o momento de força, quer dizer, o torque, é 150 Newton vezes metro. Ele não está falando para a gente da força, ele está falando do torque, é diferente. Então, para você soltar essa porca aqui, ele diz que a gente precisa de 150 Newton por metro. Tá bom? Vamos virar a página. Daí, ele diz assim na letra A para a gente, ó. Vou colocar a letra A aqui. Bom, determine a intensidade da força F aplicada, desprezando o peso da ferramenta. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho uma chave que está presa numa porca e eu preciso girar essa chave para soltar aquela porca ali do parafuso. Para girar essa chave, eu vou aplicar essa força e essa força vai produzir um torque. Então, para eu soltar esse parafuso, o torque necessário é esse. Mas eu quero saber qual é a força necessária. Quanto de força o cara tem que fazer perpendicular à chave aqui para poder soltar aquela porta. Aquela porca, né? Não aquela porta, aquela porca. Bom, galera, era fácil de fazer isso aí, era fácil, ó. Como é que faz?
Então, momento de força é força vezes distância. Então, isso aqui é a força perpendicular que você precisa fazer para produzir o torque. E isso aqui é o braço da força, que é uma distância. Então, o braço da força é isso daqui, ó. Tá bom? Agora, quando eu troco o momento de força, eu vou trocar aqui. Muita gente trocou errado aqui, ó. Então, o torque precisa trocar no lugar do momento de força, 150. A força eu quero saber. E aqui, galera, aqui foi o maior número de erros. Veja, vocês não podem ser afoitos para resolver um exercício. Por que eu estou dizendo isso? Ó? É só você olhar, ó, e eu fiz questão de escrever uma embaixo da outra aqui para você perceber. Olha a unidade aqui, ó, centímetro. Olha a unidade aqui, ó, Newton vezes metro. Como é que você vai misturar o que está em centímetro com o que está em metro? Então você não podia simplesmente colocar 15 aqui, ó. Você tinha que ter colocado 15 dividido por 100, que é a mesma coisa que você passar para metros. Quem colocou aqui 0,15 acertou, mas eu estou colocando assim porque eu acho mais fácil. Então a minha força F vai ficar 150 vezes 100 dividido por 15. 150 vezes 100 dividido por 15. Galera, 150 dividido por 15 é 10. 10 vezes 100 vai me dar uma força igual a quanto? Ó? 1000 Newton. Então essa é a força que você tem que fazer para soltar aquela porca, tá bom? Beleza? Tranquilinhos? Letra B. Bom, o que poderia se fazer para reduzir o valor da força aplicada encontrada no item A? Ó, isso é uma coisa que toda vez que um professor vai fazer uma prova de física que trata de momento de força, o professor vai cobrar isso de vocês, não tem jeito. Então ele quer saber o que eu podia fazer para diminuir essa força, porque 1000 newtons, aqui ó, 1000 newtons, é como se você tivesse que empurrar o equivalente a uma massa de 100 quilos, né? Se a gente pensar bem. Então eu quero saber o que eu podia fazer para diminuir essa força ali na chave. Então muita gente respondeu isso aí de maneira brilhante, galera, perfeita. Veja, quando você vai numa oficina mecânica e você vê os caras às vezes trabalhar, você vê que muitos fazem uma coisa interessante aqui, ó. Pega um pedaço de cano e vestem aqui, ó, na chave. Então você veste essa chave aqui num pedaço de cano. Quer dizer, você consegue pegar essa força aqui, ó, e trazer ela para cá. Se você pega essa força aqui, ó, e você traz ela para cá, acontece um negócio bem legal, ó. Aumentando, galera, aumentando a distância, eu aumento o torque. Só que, para manter o torque, porque, veja, eu não preciso de 200, 300, 400 para tirar essa porca. O exercício me diz que eu só preciso de 150. Então isso daqui, ó, isso aqui vai ficar constante para mim na questão. Se isso aqui ficar constante, toda vez que eu aumentar essa distância, eu não acabo diminuindo a força? Matematicamente não é isso? Então, tendo uma coisa constante desse lado aqui, ó, aumenta essa aqui tem que cair. Então, o que você podia fazer para diminuir a força? Aumentar o braço, vamos colocar aqui entre aspas, né? O braço ou o comprimento da chave. Tá bom? Aumentar o braço ou o comprimento da chave. Então, entenda esse braço aqui, ó, como comprimento ou até mesmo a distância. Quem escreveu assim na prova P1, por exemplo, professor, encaixa um pedaço de cano na chave. Tá correto, tá valendo, tá perfeito. Tá bom? Então, essa é a resposta da letra B, aumentar o braço, o comprimento, o tamanho da chave. Beleza? A fruto da nogueira, a árvore que vive até 400 anos, a noz é originária da Ásia e chegou à Europa por volta do século IV, trazida pelos romanos. Uma característica da noz é a rigidez da sua casca. Para quebrá-la, usa-se um quebra-nozes. A figura abaixo mostra um quebra-nozes de massa desprezível, fácil de ser construído. Fácil de ser construído. Então tá aqui, ó. Esse quebra-nós, galera, é bem simples, né? Então aqui você tem o ponto fixo, ó. Você coloca a noz aqui e você chega e puxa essa alavanca aqui, ó, para baixo.
Então você aplica uma força nessa extremidade, essa alavanca aplica uma força aqui na noz e você consegue quebrar essa noz. Então quebra-noz, bem fácil de você fazer. Daí ele diz o seguinte, ó, certa noz suporta, sem quebrar, uma força máxima de módulo igual a 2.000 Newton. Então ele está dizendo assim que você pode aplicar nessa noz aqui, ó, até 2.000 Newton que ela aguenta. É correto afirmar que para quebrá-la, a distância mínima da articulação D, que é isso daqui, ó, a distância mínima da articulação D, em centímetros, onde se deve aplicar essa força F, de módulo igual a 250 Newton é? Então, se eu quiser aplicar aqui, ó, vamos anotar diferente assim, ó. Se eu quiser aplicar aqui 250 newtons nessa ponta aqui, ó, para poder quebrar essa noz aplicando 2.000 Newton nela, quanto tem que valer essa distância? Veja que coisa interessante. Vocês não acham interessante isso aqui, ó? Ó, eu estou aplicando só 250 aqui. E eu vou obter em cima da noz, ó, 2.000. Então você aplica 250 e obtém aqui 2.000. Por que você tem forças diferentes aqui, ó? Galera, a explicação é muito simples, é por conta da distância. Então veja, ó, a distância pequena vai me dar uma força grande. Se a força é pequena, a distância tem que ser grande, tem uma coisa a compensar a outra. Então, distância pequena, força grande, força pequena, distância grande. Então tem que descobrir quanto que é aquele D. Para fazer esse tipo de questão, basta que você iguale os torques. A gente resolveu várias questões que nem essa antes da prova. Então basta você igualar os torques para você poder resolver. Então eu vou falar assim, ó, que o momento de força 1 é igual ao momento de força 2. Vou colocar aqui, ó, força 1, distância 1, força 2, distância 2. Tanto faz quem eu digo que é 1, quem digo que é 2, mas eu vou falar que essa aqui é 1, por exemplo, né? Então vamos chamar essa aqui, ó, de força 1. Então como é que fica isso, ó? 250 vezes a distância D que eu quero saber. Então 250 vezes isso, ó, que é essa distância da força até o ponto fixo, que é esse pontinho aqui. E aí, do outro lado aqui eu vou ter a força 2, que eu vou colocar 2.000, vezes a distância 2, que está aqui, ó, 5. Galera, não precisa passar para metros. Por que não precisa passar isso aqui para metros? Porque o exercício pediu em centímetro. Então, só fazer a continha direto. Olha lá, ó. Distância D, então, vai ser 2.000 vezes 5 dividido por 250. Veja, 2.000 dividido por 250 dá 8. Vezes o 5 vai me dar uma distância de 40 centímetros. Essa questão é uma questão que eu tirei da prova 1 e às vezes me enche de orgulho, assim, né? Muitos alunos não fizeram quase nenhuma conta aqui para achar esses 40. Eles só perceberam o seguinte, se você dividir 2.000 por 250, dá 8. Aí eles pensaram assim, bom, a relação entre as forças é de 8. Se a relação entre as forças é de 8, a relação entre as distâncias também tem que ser. Então, qual é a distância que é 8 vezes maior que essa? 8 vezes 5, 40. Então não precisava você ter se matado tanto. Você tem que conhecer o conteúdo, conhecer bem, entender bem o conteúdo. Sabendo, entendendo bem o conteúdo, nesse tipo de questão aqui você passa dando risada. Não tem jeito, né, galera? Tem que... eu não gosto que vocês fiquem decorando as coisas, você tem que entender o porquê. Tá bom? Beleza? Sus? Então, ó, revisei com vocês equilíbrio de partícula, revisei com vocês momento de força, estou revisando aqui, ó, equilíbrio de corpo extenso. Vou dar uma outra dica para vocês. Tem algumas alavancas que é importante você saber os nomes. Então, quando vocês forem dar uma revisada no conteúdo, quando vocês forem resolver essa lista de exercícios, dá uma estudada nas alavancas interfixas, as interpotente e as interresistente. Porque a gente notou que muita gente não sabia o nome das alavancas lá na prova. Então, eu não vou ficar revisando com vocês o nome de alavanca. Por quê, galera? Porque tem outras coisas mais importantes para a gente revisar. Nome de alavanca, se você entrar e ler o material, ler a apostila lá, é bem fácil. É bem tranquilinho. Então, eu deixo por conta de vocês. Tá bom? Beleza? Então, ó, equilíbrio de partícula, momento de força, equilíbrio de corpo extenso, é importante para a prova. E para a gente finalizar a nossa revisão aqui,
eu vou falar um pouquinho sobre os blocos. Eu quero fazer uma questão. O pessoal de humanas, quem faz bloco de humanas, não vai usar essa questão 9. Já pode encerrar a revisão aqui. Tá bom? Mas quem ainda vai ter que estudar um pouquinho mais, porque nossa prova P1 vai ter questão de bloco, não tem jeito, tem questão de bloco, precisa saber ainda o que vai cair sobre os blocos de exatas, tá bom? Então, pessoal de humanas, abraço, até mais. Não sei que vocês tenham curiosidade de ver. Então, pessoal de exatas, fica para a gente terminar a nossa revisão. Então, com relação aos blocos, vai cair duas coisas. Primeiro, em relação aos blocos, vai cair quantidade de carga. Então, você tem que estudar a quantidade de carga. E você tem que estudar os processos de eletrização. São esses dois conteúdos que eu vou cobrar dos blocos na prova de vocês. Então, quantidade de carga e os processos de eletrização. Tá bom? Essa questão 9, ela vai tratar disso daqui, ó. Tá bom? Da quantidade de carga. E vai tratar se um corpo está carregado ou não. Os processos de eletrização, eu vou cobrar bastante teoria de vocês. Então, vocês dão uma lida lá no conteúdo que eu passei normalmente. Mas esse exercício 9 que a gente vai resolver juntos, ele diz o seguinte aí, ó. Deixa eu pegar ele aqui, na minha listinha. Ele diz o seguinte, ó. Considere que certo corpo possui 8 vezes 10 a 15 prótons. Então, vamos colocar aqui, ó, o número de prótons desse corpo. 8 vezes 10 a 15 prótons. E 4 vezes 10 a 15 elétrons. Então, o número de elétrons dele, 4 vezes 10 a 15 elétrons. Tá bom? Então, esse aqui é o número de cargas positivas. Esse aqui é o número de cargas negativas. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, responda. Letra A. Explique se o corpo em questão está eletrizado. Caso esteja, sua carga é positiva ou negativa. Então, povo, olha aqui para mim, ó. Essa aqui era uma questão que eu achava que na P1 ninguém podia ter errado. Então, o pessoal de exatas viu muitas vezes isso comigo. Foi a coisa que eu mais expliquei. Quando a gente tem um corpo, ó, e esse corpo aqui, ó, ele está neutro, é porque o número de prótons e o número de elétrons é o mesmo. Agora, pelo amor de Deus, ó, como é que você vai falar para mim que esse corpo da questão 9 está neutro? Ele não está neutro. Ele tem 8 vezes 10 a 15 prótons e ele tem 4 vezes 10 a 15 elétrons. Então, pelo amor de Deus, como é que você vai falar para mim que ele está neutro se ele tem mais prótons do que elétrons? Não pode, galera, não pode. Então, esse corpo, ele não está neutro. Como o número de prótons é maior que o número de elétrons, esse corpo está carregado positivamente. Tá bom? E como é que você justifica isso para o professor? Então você tinha que ter escrito assim na prova. Ó, professor, como tem mais prótons do que elétrons, esse corpo está carregado positivamente. Pronto, era isso. Não tinha nada demais. Então não era uma questão para vocês errarem. A letra B, tudo bem. A letra B eu entendo que é um pouquinho mais difícil. Mas a letra A, galera, saber se estava carregado ou não, era fácil. Então na letra B eu perguntei assim. Determine a quantidade de carga elétrica desse corpo. Qual é a quantidade de carga elétrica dele? Então, para a gente saber, galera, qual é a quantidade de carga elétrica dele, eu expliquei para vocês que a carga de um corpo é dada pela carga que ele tem em excesso. Então, o que ele tem a mais? O que ele tem a mais? Para a gente saber o que ele tem a mais, eu tenho que pegar o número de prótons e subtrair do número de elétrons. Então, o que está sobrando nesse corpo aqui, ó, é 4 vezes 10 a 15 prótons. Ó, teve gente que fez essa continha errada também, hein? Como é que faz essa continha? 8 menos 4 é 4. 10 a 15, galera, era só repetir. Então isso aqui, ó, é a quantidade de prótons a mais que ele tem. É isso aqui que determina a carga desse corpo. É a carga que está em excesso. E aí, para a gente saber a quantidade total de cargas desse corpo, bastava você fazer o seguinte, ó. Aplica a fórmula da quantidade de carga, que é o Q. Então, quantidade de carga
vai ficar assim, carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o número de prótons a mais que ele tem, 4 vezes 10 a 15. Então, a quantidade total de carga desse corpo vai ficar assim, ó, 4 vezes 6 dá 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 com 2 dá 6. 6,4. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Menos 19 mais 15 dá menos 4. E aí, qual é a unidade de carga elétrica? Coulomb. Então, povo, quem é do bloco de exatas? O que vai estudar? Quantidade de carga e os processos de eletrização. Pessoal do bloco de humanas, só esse conteúdo aqui normal, tá bom? Então, ó, revisa, tenta fazer a lista, resolve os exercícios que a gente fez. A prova vai estar no mesmo nível que foi a prova 1 lá, tá bom? Galera, contem comigo quando vocês precisarem. É uma mini revisão, mas a hora que vocês precisarem mandar um áudio, a hora que vocês precisarem conversar comigo, é só me procurar. Um abraço para vocês, tudo de bom, até mais. Tchau!